na TV Excelsior, né? Com a minha carreira eu comecei assim, né? Fiz novela. Isso, eu vou falar, eu fico até amanhã aqui. Oh, O que bom! Chacrete, Bolete, Barrete, programa do Barros de Alencar, Dácio Campos, e assim por diante. Qual novela você fez após sair do programa? Eu fiz a novela na TV Excelsior, Terceiro Pecado. Fui a Regina Duarte Infantil. Olha, Fui ela que pequena. delícia saber dessa história. É. Você não quis continuar a seguir a carreira de atriz? De atriz, não. Eu continuei na dança. Gosto mais, né? Só me localiza aqui no tempo. Você foi primeiro Bolete para depois ser Chacrete? Eu fui Chacrete primeiro. Fui Então quer dizer, Chacrete. Eu fui Bolete Infantil. Fui indo, Barros de Alencar, tudo. Aí o Chacrinha me convidou, entrei no Chacrinha, entendeu? Depois de grande. Aí depois fui pro Babo, assim que eu saí do Chacrinha, aí fui pro Barros de Alencar, pro Barros Minto, pro Bolinha. Que o Bolinha me hoje convidou. quando você revive, né, a sua carreira no passado e você se depara na frente de uma televisão em que você encontra hoje as assistentes de palco hoje e você fala, há 40 anos atrás eu estava aí, há 40 anos atrás eu fazia parte dessa história. Dá aquele momento assim saudosista, você sente saudade, Rose? Ah, sim, tem muita saudade. Muita saudade mesmo. Essa amiga não sente saudade, não, porque sempre a gente está se vendo. A gente é como E você irmã, a fez gente faz parte direto junto. Essa é minha amigona. Todas E são você minha fez amiga, parte mas de essa é a dois grandes principal. programas, né, de maior audiência, Chacrinha e o Bolinha. Isso, igual a eles não vai existir mais. Não, Verdade. é difícil. É. Você, você tem Não é que a alguma gente queira, história? não é que a gente queira se, mas igual Chacrinha, a Chacretes e Bolete, não vai ter mais, não. Com certeza, com certeza. Vocês fizeram parte da história em uma época que a televisão não tinha, não era essa indústria que é hoje, né? Então, com certeza não vai existir mais. É verdade. É. Você tem alguma história inusitada, ô Rose, da época, tanto do Chacrinha quanto do Bolinha? Você no palco, já aconteceu alguma situação meio que inesperada, assim? Inesperada? É. Ai, eu me lembro várias, né? Mas o Revela uma pra Bolinha não gente. foi inesperado. Bolinha foi. Bolinha fez eu dançar com o Calbi Peixoto, sem eu esperar. E Sério? dublar com a Alípio Martins. Cantar com a Alípio Martins. E eu não esperava também. Nossa. E Ó, a Rita Cadillac já falou que ela já teve a meia dela rasgada. Outra já tive chacrete. também. Sério? Todo Já. mundo, não tem como, a gente rasgava sem querer as meias. É verdade. O que aconteceu, Rose? Chegou um momento em que você quis se afastar mesmo dos holofotes, trabalhar atrás das câmeras? Não, eu afastei em 88, eu afastei um pouco, porque me casei, né? Depois voltei a trabalhar em 90, no Bolinha mesmo. Voltei em 90 no Bolinha. E hoje? Hoje eu só fico assim, quando a Vitória Cury me chama, quando alguém me convida, né, para ir nos programas, eu vou. Ai, que delícia. Em Olha, Rose, é homenagem um ao prazer. Chacrinha, homenagem, às vezes é homenagem ao Chacrinha, às vezes é homenagem ao Bolinha. É um prazer.
Nossa, que coincidência. Unimos duas grandes assistentes de palco em uma só entrevista, de forma tão inusitada, né, Shahid? Olha que gostoso está sendo nosso bate-papo, revelando aí os bastidores de dois grandes programas e relembrando duas grandes histórias. Exatamente. Obrigada. São histórias longas. E como é longo. Shahid e Rose, existe a possibilidade de vocês escreverem uma biografia contando aí os bastidores dos programas? Existe. Às vezes a gente pensa nessas coisas, é comum, a gente tem muita história para contar, né? Normalmente a gente faz um resumo, mas a gente tem muitos detalhes, muita coisa que a gente deve Tem. contar, inclusive em defesa, né? Em nossas defesas também, porque existe aí o que a gente mais deixa chateado nessa área é porque quando surge algum problema com uma ex-dançarina, fulana de tal se envolveu com algum problema, ou droga, ou bebida, isso cai em evidência nas redes sociais. Mas eles não falam, eles não são capazes de fazer uma entrevista com umas três, quatro boletes, porque a maioria se casou, a maioria é mãe de família, a maioria é advogado, alguma é médica, se formaram. Então, eles costumam expor mais o lado que não é legal. Então, o que acontece? Sim, Dá a impressão que é generalizado, e não, isso não funciona, não é assim. Você entendeu? Algumas garotas, Sim. infelizmente, se envolveram aí com droga, o lado das chacretes, algumas boletes. Das boletes eu não soube de nenhuma, mas eu soube de bebidas, muita bebida, essas coisas. Então, o que acontece? É uma minoria. É uma minoria. E do jeito que é exposto na mídia, a impressão que dá que é a maioria, nossa, porque era dançarina, porque não prestava, porque garota de programa não é assim, não. Não é assim, não, você entendeu? Não funciona assim. Que nem a Exato. Rose, a mãe dela ia em todos os programas. A mãe dela levava e trazia. O meu marido, ele me levava muitas vezes e me buscava. Às vezes, como o programa do Bolinha começou a ter problema com o horário de terminar, porque antes terminava a uma, depois ele passou a terminar às duas, e às vezes ele passou até 3 horas da manhã. Então, como o meu marido naquela época ele levantava às 6 horas, ele não aguentava mais. Então, aí eu ia embora com um ônibus que era contratado pela Rede Bandeirantes, ele deixava a gente, ele me deixava na porta o ônibus da Band, ia deixando uma por uma. Depois parou esse ônibus, que era da Santa Rita, e passou a ser a perua, entendeu? Então, eles deixavam a gente em casa, não tem isso. Então, algumas garotas, algumas, então é uma minoria. Então, isso é chato pra gente, não Sim. gosto disso, sabe? Não gosto. eu Isso é- entendo o seu desabafo, Shahid, até Uhum. porque em qualquer área, em qualquer profissão, a gente vai ter profissionais com caráter, né, de boa índole e outros não. Mas eu entendo o seu desabafo, até mesmo em algumas abordagens que fizeram. Por exemplo, o filme do Chacrinha revelou um outro lado que a gente desconhece da história das próprias chacretes, inclusive do próprio Chacrinha, que depois foi contestado pelos familiares do Chacrinha também. Novela da Rede Globo que abordou a temática das chacretes como algo um pouco assim, meio que, fugiu até a palavra aqui, fazendo da imagem das chacretes algo não tão saudável, né? Vulgar, como se as Por chacretes causa de fossem algumas, até mesmo garotas de programa. É verdade. por causa de E então algumas, você isso, está entendendo? Por causa de algumas. sim, Também Teve sim, tem. algumas meninas que realmente elas se envolveram ah, com drogas, porque tinha alguns artistas que usavam, e cantores que eles usavam, então, sei lá, elas entravam nesse mundo aí de ilusão, ai, estou saindo com fulano, ciclano, mas não, é uma minoria, foi mais umas quatro, cinco. Olha, veja bem, quantas meninas entraram e saíram. Então, sempre uma ou duas se envolvia, mas não que era do começo do programa, vamos supor.
entrou 20, depois entrou mais 20, ia trocando as meninas, né? Conforme ia passando os anos, às vezes eles trocavam as bailarinas. Mesma coisa o Bolinha. O Bolinha chegava um tempo que ele trocou, porque nem quando eu entrei, ele estava trocando quase todas as meninas, entendeu? Então, Uhum. de cada turma que entrava, saía, sempre tem uma, duas, três que se envolve, entendeu? Isso é É independente da verdade. profissão. Independente da É, profissão, É verdade. existe a boa enfermeira, existe a enfermeira que sai com os médicos, existe a boa secretária e tem a secretária que sai com o patrão. Então, isso vai da pessoa, da educação, da personalidade de cada um. Você não pode se deixar elevar. sim. Até mesmo como a história desse Uhum. cantor que nós revelamos aqui no Programa na Lente, que está lá no Exatamente. nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente, de um famoso cantor, Rose, que vivia lá no palco do Chacrinha. Com certeza você Uhum. conhece ou já ouviu as músicas dele. Ele está sendo acusado de aplicar golpes na sociedade. Ele aplicou golpe em fãs, inclusive em artistas. O último artista a cair nesse golpe foi o cantor Elimar Santos, que depositou para ele Uhum. R$ 7.500. Nossa, R$ 7.500. que agradável. Então, famoso cantor. Se você Uhum. também ficou curiosa, depois você passa lá no nosso canal do YouTube Ah, gente, e você vai relembrar esse famoso. Infelizmente, ele tem uma história brilhante na música. Já recebeu o disco de ouro, platina, platina duplo, diamante, mas vem cometendo esses crimes aí na Ai, que sociedade. triste, né? ai, Desagradável. Muito é triste. triste demais. Muito É, triste a gente saber disso, sabe? é. É o que Ô, eu Rose, concordo com a Charite. Sabe, canal uhum, de televisão não é o que todo mundo pensa. Pensa mal de todo mundo. Cai quem quer, entendeu? Tem gente que é até casada. Nós temos, eu e a Charide, temos amigas, Bolete, que é casada, mora na Inglaterra, para você ver. A Betinha, que mora no exterior, né? E Então, aqui no Brasil também, casada também, a Vanderlei é casada, tem um monte de casada, entendeu? é, Não é assim que funciona, não. Sabe? não, Tem não é essa. muitas. Como tem chacretes também casada, como a Daisy, aquela que jogava as coisas para o auditório, ela é casada, tem até neto, também tem muitas casadas chacretes também. É que sim. muitas chacletes, ela e boletes não se dão respeito. É ou não é, Charlie? Isso Então vai da falam pessoa, por se dá aí, respeito, falam entendeu? besteira, vai da pessoa. Eu não critico nem nada. Mas eu estou falando assim, o sentido. A gente tem que também maneirar o que a gente fala, né? Também, Sim. né? Nas emissoras, nos lugares que a gente vai, né? Então, a gente não pode se desfazer, porque tem muitas que desfaz mesmo. Fala que saiu com um betano, e não é assim, não. Canal Você de já chegou a televisão, namorar algum os famoso, Rose, patrão eram na época? rígidos, viu? Oi? Uhum. Você chegou a namorar algum famoso na época? Não, não. Cheguei a Uhum. namorar, não. Uhum. Legal. Meninas, eu quero agradecer a participação de vocês Obrigada. aqui no programa Na Lente. Para mim foi uma Obrigada. honra bater esse papo com vocês, conhecer um pouco mais da história da Charrite, como Bolete. Obrigada. Você, Rose, maravilhosa, fez história e Obrigada. continua fazendo história. Parabéns pelo legado de vocês, parabéns mesmo pela história de vocês, porque vocês fazem parte da história da televisão brasileira. Eu tenho aqui, ó, várias mensagens gostosas de pessoas parabenizando vocês, mandando beijo. O José Valdenito pede para mandar um beijo para você e diz que ele é fã de vocês duas. Beijão Ah, para ele também. nós amamos ele, ele é uma pessoa Meus maravilhosa. amores. Ele é um amor. Então, meninas, olha, muito obrigado. Amanhã eu Deixa eu estaria ver. com uma chacrete aqui. Não vou revelar o nome para vocês, que depois eu vou mandar para vocês o convite. Mas Será ela que é do está com meu tempo? conjuntivite. Será? Está com conjuntivite. Hã? Será que é do meu tempo? Deixa Ou eu é as ver. novas? Não é as mais novas. As últimas. Eu Ela é achei uma que eu das saí do últimas. Chacrinha em 82.
ela é uma das últimas. Ela está com conjuntivite, nós adiamos essa entrevista para a próxima semana e ela vai revelar como era, né, ser chacrete no tempo dela. Ah, tá bom. É muito Meninas, gostoso, Olha, porque muito são obrigado. sorte, inúmeras viu? histórias. Eu me deu 5 minutos, eu apertei, mas eu não dou entrevista, não. Sério, Rose? Jura, você foi um beijinho. É que a minha Poxa, amigona do coração tá aí do lado. que prazer, que prazer. Então eu saio daqui lisonjeado com você, porque para mim é uma honra como jornalista ter você na nossa programação, né? Falar um pouquinho da sua história e por você hoje participar da nossa programação, já que você não costuma dar entrevistas, né? Então é uma honra. Eu dou entrevista, mas eu sempre fico assim, adiando. Mas vamos marcar um dia que eu quero conversar com você sobre Tá a bom, sua participação na novela. Eu acho tá que bom. também foi uma novela, Muito acredito que tenha obrigada. marcado gerações. Você fez uma personagem que deu o que falar na época, né? Porque você foi a Regina Duarte infantil, né? Então não foi qualquer atriz também que você representou. Então, para a gente vai ser uma honra a gente revelar também os bastidores Obrigada. de uma novela que também fez parte, fez geração. Eu que fico honrada de também, né, participar do seu programa aí. Tá bom? Imagina. Um beijo, tá, Rose? Foi um prazer. Um beijão. Um beijão para você também, tá? Obrigado, Charide. Um beijo para Tchau. você também. Obrigado pela sua Obrigada. participação aqui. Muito obrigada E pelo convite. quando quiser e puder, estaremos sempre aqui à disposição. Tá, muito obrigada. Estou muito feliz de ter Tá? participado. E eu quero mandar um beijo para todos que entraram aí na live para assistir, né? E a gente vamos lá acompanhar o seu programa aí, tá? Eu vou entrar lá e vou acompanhar daqui para frente Obrigado. direitinho, tá bom? E vou Obrigado, eu te indicar também. agradeço. E vou indicar Por também. favor. Por favor. Pode Muito deixar. obrigado. Conte comigo. Beijo para Gente, ó, um você. beijo para vocês que acompanharam até aqui. No decorrer da semana eu vou divulgar quem são os meus próximos convidados, mas eu já adianto, tá? Essa semana nós teremos uma ex-chacrete e também no dia 21 ou 22, o Carlinhos Silveira. Carlinhos Silveira é um famoso ator de televisão, mas hoje ele vive mais nas dublagens. Ele já dublou diversos personagens, dentre eles um famoso personagem no filme O Senhor dos Anéis. Dia 22 eu recebo Carlinhos Silveira aqui, dentre outros convidados. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Até a Beijo, próxima. Beijo Charide! para todo mundo.